Fala pessoal do QI, aqui é o professor Ângelo Biologia e hoje a gente vai ter uma aula do sistema reprodutor feminino e da gametogênese feminina, que a gente chama de ovulogênese ou oogênese. Para começar, a gente parte da anatomia. Na anatomia aqui é como a parte interna da mulher. A anatomia estuda a localização dos órgãos, o formato deles, e da mulher é isso aqui. Para começar, a gente olha para os ovários da mulher. Os ovários da mulher, eles são as gônadas femininas, que guardam os gametas femininos. O gameta feminino, ele fica guardado aqui dentro e ele vai ser liberado aqui, ó, nessa tuba que chama tuba uterina. Para poder maximizar e melhorar a capacidade de capturar esse gameta que é liberado, no caso a gente fala que é um ovócito 2 que a mulher libera, existem franjas ou fímbrias da tuba. É como se fosse minha mão aqui agora, que ela faz esse movimento aqui, ó. E aqui é como se fosse o local onde vai ter a liberação, que é a liberação desse gameta. Então olha que legal aqui, ó. Quando libera, aí vem cá, ó. E cai nessa fímbria ou tuba, ou franja da tuba, e o gameta cai aqui, ó. Aqui dentro, ó, vai ficar guardado o gameta que a gente vai chamar de ovócito 1. De onde que vem esse nome ovócito 1? Vem lá da meiose esse 1. Existe meiose 1 e meiose 2. O ovócito 1, ele está parado na prófase 1. E meninas, vocês nasceram com todos os seus ovócitos 1 guardados dentro dos seus ovários. E quando você entra na puberdade, que seus hormônios eles começam a mudar, você tem a primeira menstruação. A evidência da menstruação é que você começou a maturar, a amadurecer os ovócitos. E quando você amadurece o ovócito, ele deixa de ser um ovócito 1 e passa a ser um ovócito 2. Então, quando a mulher ovula, ou então ovocita, como alguns autores gostam de falar, ela ovula ou ovocita o ovócito que é conhecido como ovócito 2. Então, guardado dentro do ovário, ela tem o ovócito 1 e ela ovocita o ovócito 2. A gente vai entender o que gera essas mudanças. E esse ovócito 2 ele vai cair na tuba uterina e ele vai deslocando aqui. Se por acaso a mulher engravidar, a fecundação ela ocorre mais ou menos nesse ponto que eu desenhei aqui. Para saber isso, assim, tem mais de um nome. A gente divide a tuba em 3. Então imagina que a tuba foi dividida em 1, 2, 3. Dividida em 3, a gente fala que tem o quê? 1/3. Existe o terço que é proximal do útero, que é esse aqui, e existe o terço que é distal do útero, mais distante. O terço distal do útero é o local da fecundação. Tem um nome específico, a gente chama de ampola da tuba. A ampola da tuba é aqui o local da fecundação. Aí vem a tuba e chega aqui, ó. Essa estrutura grande que está desenhada aqui, isso é o útero. O útero é fundamental para o desenvolvimento do embrião, que vai virar um feto. O embrião, ele é até a 8ª semana chamado de embrião. De 8 semanas para frente já não é mais embrião, é feto. E o feto vai crescer aqui, vai desenvolver aqui, especial para ele. Caso aconteça dele cair fora, ou se ele não chega, a gente fala que é uma gravidez ectópica. Por exemplo, é possível uma gravidez na tuba, mas não tem como essa gravidez ir para frente, porque vai começar o desenvolvimento, aí o embrião vai crescer e não tem espaço para crescer aqui. Então é perigoso, porque essa tuba costuma estourar. Quando a tuba estoura, a mulher tem uma hemorragia interna, pode até mesmo morrer, gravíssimo, não acontece. Em raros casos, depois que fecunda, tem fecundação aqui, isso aqui volta e cai no abdômen. Quando cai no abdômen, o corpo reconhece como se fosse um corpo estranho, que está dentro dele, e envolve com cálcio. São os famosos fetos de pedra. Quando você olha para eles, eles são uns fetinhos e eles ficam de pedra por causa do cálcio. Então, às vezes, tem alguns laboratórios aí que você consegue ver esses fetos, que são os fetos de pedra. Então, útero, o local do desenvolvimento. O útero ele é subdividido em camadas, da camada mais interna para a camada mais externa. Vou falar de fora para dentro. É fácil de entender esses nomes aqui. Olha só como é que é tranquilo de entender. Quando você fala uma coisa que está em torno, uma coisa que está em volta, em torno, em volta, a gente fala que é peri. Peri em torno. Por exemplo, a periferia está em torno do centro de uma cidade. Então, o que está em torno, em volta, essa parte de roxo, a gente vai chamar de perimétrio. Então, perimétrio é o que está em torno, o que está em volta. Depois do perimétrio, tem uma camada, que é essa verde aqui, que é um músculo. Tem um prefixo que a gente sempre vai usar para músculo, que é mio. Músculo do coração, como é que chama? Miocárdio. Mio. Proteína que armazena oxigênio no músculo. Mioglobina. Então começou com mio e músculo. Se perimétrio é a parte que está do lado de fora, o músculo é mio.
miométrio. Esse músculo miométrio, ele vai contrair em alguns momentos. Ele é um músculo liso, portanto, involuntário. Uma mulher, por exemplo, todos os meses, ela fica preparada para receber uma criança. Caso isso não aconteça, caso ela não engravide, ela vai menstruar. Vamos entender o que é primeiro a camada interna, aí eu te explico bem o que é a menstruação. Eu desenhei metade de um útero aqui de uma mulher que acabou de menstruar e outra metade de uma mulher que está prontinha para engravidar. Vocês devem ter observado que a camada aqui é mais grossa e aqui ficou mais fina. Aqui, prontinha para receber o embrião. É a camada interna. Interno, dentro, é endométrio. Então, a gente vai falar que aqui a gente tem o endométrio. Quando uma mulher não engravida, esse endométrio dela, vai faltar sangue para ele, por causa da deficiência da queda de um hormônio que chama progesterona, ele morre. Quando o endométrio morre, ele tem que descamar, ele tem que sair. E para ele poder sair, o miométrio começa a contrair. É a famosa cólica, que incomoda muitas pessoas. Essa cólica, então, ela vem da contração e é involuntária, a contração do miométrio. E isso faz com que essa camadinha seja expulsa e ela vai sair por aqui, ó. Esse canal que está aqui desenhado, isso aqui, é a vagina. Vagina é uma estrutura interna. Você não vê uma vagina quando você vê uma mulher nua. Você vê uma vulva genital externa. A vagina é interna. Ela está aqui, ó. É por aqui que vai passar, ó, vagina. Então, para poder expulsar o endométrio, o miométrio contrai. Existe o máximo da contração do miométrio. Quando a mulher está grávida, a barriga está bem grandona já, aí de repente ela fala assim, nossa, eu estou tendo contrações. E quando você olha para a barriga dela está mexendo. Isso que está mexendo é esse músculo, que é o miométrio. É o máximo da contração do miométrio. Para contrair, precisa ter um hormônio que chama ocitocina. Tem que estar lá no alto assim, ó. Caso a mulher chegue prontinha para ganhar neném, está pronto. Só que aí na hora que o médico olha, neném encaixadinho para nascer, tudo certo, sem contração. Aí o médico vai e injeta ocitocina e o miométrio começa a contrair. Aí nasce a criança. E tem uma outra contração dele também, que é uma contração interessante, que é uma contração que ela é ritmada involuntária. Será que você sabe o que é isso? Uma contração ritmada, involuntária? É o orgasmo. O orgasmo, então, ele conta com contrações involuntárias e ritmadas. Quando uma mulher chega ao orgasmo, ela vai ter algumas contrações. Então, a definição técnica é essa. Definição técnica de orgasmo, contrações que são involuntárias, ritmadas e tem a ver com o miométrio e com a ocitocina. O ritmo respiratório influencia na taxa de ocitocina. Então, por exemplo, na hora do sexo, se a mulher fica com a respiração constante, calma, ela vai ter uma dificuldade muito grande de atingir o orgasmo. Agora, se ela tem uma respiração com uma frequência mais acelerada, mais cortada, isso daí vai... Eu não vou fazer aqui para vocês, né? Ficaria meio ruim. Se ela consegue fazer isso, por exemplo, aí sim, ela vai ter mais facilidade de atingir o orgasmo. Então, a gente pensa que o orgasmo são essas contrações involuntárias que têm a ver com ocitocina, que têm a ver com o miométrio. Endométrio, camada interna, pronto. Essa é a estrutura, aqui é a vagina. Essa estrutura aqui, por exemplo, ó, do útero, no endométrio fixa um embrião e ele desenvolve aqui nessa cavidade. Então, essa é a estrutura do aparelho reprodutor feminino. E agora, a gente vê como que o gameta feminino se desenvolve também. Já te contei que, diferente do homem, a mulher ela já nasce com seus ovócitos 1. Então, tudo que está antes de ovócito 1 aqui é na fase embrionária. Essa fase. Mais uma vez, lá no desenvolvimento embrionário, subdivide célula somática e célula germinativa. Somática soma do corpo, germinativa vai ter a ver com gameta. Aí você tem aqui essa célula, que é a célula germinativa, que vai originar a célula primordial, e essa célula primordial germinativa, então célula primordial, que ela vai ser germinativa, ela vai originar ainda no período fetal as ovogônias, ou oogônias. A oogônia, ela é 2N, 2N simples. Ocorre intérfase, que é o maior período de vida da célula, e começa a prófase 1. Então, aqui, 2N duplo, a gente tem o oócito ou ovócito 1. Esse oócito 1 ou ovócito 1 agora, ele vai, por acaso, sofrer a primeira parte da meiose. A primeira parte da meiose a gente chama de meiose 1. E essa meiose 1, ela tem uma diferença na mulher e no homem também, que é importante a gente ver. Quando isso acontece, olha aqui, ó, aqui vai ficar de 2N para N, que vai ser N duplo. Observe que eu coloquei duas células aqui.
Uma célula ficou grande, a outra bem pequenininha. A divisão citoplasmática é desigual. Isso faz todo sentido. Faz todo sentido porque quando você tem uma divisão desigual, o gameta feminino fica grande e nele tem comida. Então, nos primeiros estágios, logo nos primeiros momentos, por mais que o gameta do humano, o gameta feminino do humano, tem pouquíssimo, muito pouco mesmo, quase nada de comida, tem alimento. Alguns autores chamam até de alécito esse ovo, mas ele tem um pouco de comida. E ocorre, então, a formação dele e do corpúsculo polar, que foi o primeiro. Então, formou o primeiro corpúsculo polar aqui. E depois, até aqui, ó, isso aqui é o que você vai ovocitar, ovular. Caso ocorra fecundação, o término da meiose 2 vai ocorrer também. Então, ele estava na metáfase 2. Aí vai ter anáfase, telófase, e aí a gente tem o óvulo. O óvulo, então, só vai existir caso ocorra a fecundação. É a fecundação que estimula esse término. E quando tem o término da meiose 2, tem a formação do segundo corpúsculo polar. Então, no final das contas, você vai ter um óvulo grandão e 2 corpúsculos polares que são bem pequenos, na divisão desigual citoplasmática, que vai ajudar no início do desenvolvimento. Então, hoje foi a estrutura do aparelho reprodutor feminino e também foi a gametogênese feminina, chamado de oogênese ou ovulogênese. Abraço!